Bom dia. Bom dia, professora. Bem, Fabiana? Bem. Parece que eu não senti muita firmeza nesse tudo bem seu. Mas tá tudo bem, sim. Ah, então tá bom. Professora. Bom dia, Gabriela. Esperar o pessoal entrar para a gente começar, tá bom? Bom dia, professora. Bom dia, Keila. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também, principalmente porque agora refrescou. É verdade. Vocês viram o link no Ava ou foi a Valéria que encaminhou para vocês? Eu peguei o que a Valéria encaminhou. Ok. Mas no Ava também tá lá. Eu peguei no Ava. É porque eu faço as duas coisas, mas eu pensei que a Valéria nem tinha visto porque ela não respondeu. Bom dia, Carla. E esse coque, que chique. Ah, minha filha, não, é um rabinho que eu faço de vez em quando. Eu faço Nossa, mas estava tão bonitinho, ela desfez. o pescoço, às vezes, na agonia. Aí, pronto. Ah, não, muito simples. O meu não faz um trem desse de jeito nenhum. Ah, faz, vai ver, faz sim. É curto. Está de volta que você deu aí. É que a ponta é fininha. Estou esperando o povo terminar de chegar. Por enquanto, só temos 9 pessoas aqui comigo. Oi, Marcela. A Fernanda também apareceu. O Mauro está chegando. Vocês viram que tinha os pós-aulas já postados das aulas anteriores? Eu já vi, já fiz. Beleza. Eu não sei se a senhora já postou a gravação da aula passada. Não, ontem a Alissa me cobrou e eu expliquei para ela. A pessoa que faz o. Ele até brigou comigo, né? Baixar não, é fazer subir. Fazer o upload dos vídeos para o YouTube, ela faz isso para mim de 15 em 15 dias. Então vocês têm que ter um pouquinho de paciência, porque não é toda semana que eu tenho condições de colocar os vídeos na plataforma, não. Tá? Tem coisa que a gente terceiriza, que não é tudo que eu sei fazer, não. Até que se eu quisesse aprender, eu aprendia, mas tem coisas assim, prioridades, né? Então, tinha tanta coisa para fazer que eu falei, não, eu vou pedir alguém para fazer isso para mim. E divide certinho nas pastinhas os vídeos em cada disciplina. Aí eu só colo o link lá no Ava e fica beleza. Ué, gente, hoje o povo tá meio devagar. Será que é porque eu comecei mais cedo? Mas a gente Aposto que tem. começa nesse horário? Não, semana passada eu enganei e comecei às 10, né? Ah, é. Começou um pouquinho mais tarde, verdade. Ai, ai, aí hoje o povo capaz que tá com preguiça de começar mais cedo. Agora o Danilo chegou também. Cumprimentar o público masculino, porque eu só falei oi para as meninas até agora. Bom dia, Guilherme, Mauro e Danilo. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem com vocês, né? Tudo.
Então tá bom. Bom, pessoal, 5 minutos já, eu vou começar, porque senão a gente ficar esperando aqui, a gente gasta tempo do nosso link aguardando as pessoas, né? Todo mundo recebeu o link, todo mundo sabe a hora de começar, eu vou valorizar vocês que chegaram aqui no horário e a gente já vai dar início. Não tem muita, hoje o assunto, o tema que a gente vai conversar para encerrar o capítulo, são temas bem tranquilos, talvez que muitos de vocês já tenham vivência e já tenham até condição de falar sobre, né? É sobre casamento, sobre ser mãe, sobre ser pai. A Marcela fez assim, porque ela não teve essa experiência ainda. Então tá, tem o estilo de vida solteiro, então esse você sabe falar. Então, pelo menos, mesmo se vocês não tiverem tido a experiência, vocês conhecem alguém que teve. Então, assim, talvez poucas novidades na aula de hoje. Eu acredito que quando a gente for falar sobre violência doméstica, é que vai sim ser uma parte mais teórica da aula de hoje. Pois bem, vamos começar. Estilos de vida do adulto jovem. Nós estamos começando na página 496, tá bom? Para quem acompanha no livro. Bom dia, Cleciane. Bom dia. Bem? Tudo bem. Chegou na hora, vamos começar agora. Ah, que bom. Bom dia a todos. Bom, pessoal, então, como eu disse, a gente vai falar dos estilos de vida do adulto jovem. Oi, Alissa. Falei seu nome agorinha. Oi, bom dia. A Marcela me perguntou sobre os vídeos, eu expliquei para ela que você também perguntou, né? Eu terceirizo, Alissa, não sou eu que faço isso não, e aí a pessoa que faz para mim, ela não faz toda semana. Eu vou ver se ele pode vir mais rápido, tá bom? Tá bom, entendi. Bom, quais são os estilos de vida? Conjugal e não conjugal, né? Nós vamos falar sobre alguns estilos de vida. E aqui no livro está falando que por que nós temos que falar sobre casamento, sobre maternidade e paternidade? Porque como eu já sinalizei para vocês nas outras aulas, a maioria das pessoas, dos adultos jovens, é que fazem parte desse processo. Geralmente é na fase adulto-jovem, entre os 20 e os 40 anos de idade, que as pessoas iniciam um relacionamento conjugal, geralmente antes dos 40 anos, que as pessoas têm a primeira oportunidade de ser mãe, de ser pai. Então, é por isso que aqui nesse capítulo, mesmo vocês sendo jovens ainda, que ainda não, talvez, tiveram esse tipo de processo na vida, mas é porque vocês ainda talvez têm menos de 30, menos de 40 e ainda não chegaram lá. Mas a expectativa da maioria, não de todos, tem alguns que são exceção da regra, a expectativa da maioria é ter um casamento, constituir uma família e ter filhos até os 40 anos, né? Então, vamos lá. Estar solteiro. Existe uma proporção hoje aí de pessoas solteiras, de entre 25 e 34 anos, que não se casaram. E muitas dessas pessoas não se casaram, não exatamente porque não encontrou um parceiro ou uma parceira ideal, mas tem algumas pessoas que preferem permanecer solteiro, né? Que às vezes já teve algum relacionamento que não deu certo, às vezes pode ser um trauma, inclusive, a gente não pode deixar de sinalizar isso, né? Pode ser que a pessoa tenha um desfecho de um relacionamento muito traumático, ela fica um pouco ressentida e com medo de começar um novo relacionamento, mas existem pessoas, nós temos que deixar julgamentos de lado, porque tem gente bem resolvida, solteira, tá? Que tem isso como meta mesmo para a vida, não pretende se casar, não acha que casamento seja um objetivo para a sua vida. Então,
Existem algumas crenças religiosas que acabam influenciando. Algumas crenças religiosas que propõem que a pessoa vai ser mais feliz, que a pessoa vai cumprir as regras daquela religião se ela casar. Então, existem algumas pessoas que se casam por isso, outras pessoas se casam, aqui no livro está falando que por causa da... Deixa eu ver se é nesse pedacinho aqui. É, exatamente isso. Que houve já uma tendência de algumas mulheres de ficar solteira e alguns jovens permanecem solteiros realmente por opção, que é o que eu estava falando para vocês. E exatamente mais mulheres do que homens preferem permanecer solteiras. Será por quê, gente, que são as mulheres que preferem permanecer solteiras e os homens preferem se casar? Já que ninguém vai falar, por causa da... Mulher não quer ficar solteira, né? Homem é que não quer ficar sem mãe para lavar, passar, cozinhar, né? Exato, porque muitas vezes a ideia que o homem tem de uma companheira não é exatamente uma pessoa companheira, é uma empregada, né? Então, a mulher, ela consegue, tem alguns homens também que conseguem, mas é muito mais da mulher essa questão de querer ter condição de cuidar de si mesma, de lavar, de cozinhar, de ter a sua vida sozinha. Já os homens, a gente percebe que eles sempre gostam, têm a necessidade de alguém para fazer isso por eles. Então, exatamente por isso, mais mulheres ficam solteiras do que homens solteiros. Inclusive, a gente vai ver lá na frente, em um outro capítulo, que até quando fica viúvo, que nós vamos ver isso lá no adulto mais velho, até quando fica viúvo, as mulheres quando ficam viúvas, geralmente elas permanecem viúvas, elas não têm, ou depois de muito tempo que se casa. Homem não, tem aqueles ditados, né, que a gente já ouviu, nem deixou esfriar a cama e já casa de novo. Eu conheço pessoas que 3 meses, 4 meses que a mulher faleceu, já casou. É assim, bem forte. Até porque também a mulherada, a meninada hoje, para saber lavar, passar, cozinhar, tá difícil, né? É verdade. Pode até procurar, mas tá difícil. Não vou fazer muita propaganda não, Fernanda, mas aqui em casa eu não lavo, não passo e não cozinho. São os meus filhos que eu ensinei que lavam e cozinham. Passar a gente não passa, porque eu odeio o ferro de passar roupa, gente. Então aqui na minha casa não tem ferro. Eu não comprei, na minha casa não tem ferro. Então, eu mando as roupas para a passadeira, ela traz passada, eu entrego para cada um. Se amarrotar, nossa, que pena, né? Mês que vem, quando a passadeira vier, ela passa, senão você escolhe outra roupa. Mamãe não passa, não tenho ferro, se tiver, não sei passar, não quero aprender, muito obrigada. Pronto, é assim que eu faço. Até lavar roupa, já sabe, cada um pôr na máquina. Cozinhar, eu pergunto quem vai cozinhar, hoje o cardápio é o quê, entendeu? Então, posso fazer muita propaganda, não, senão vai dar briga, né, no meio do povo aí. Isso, Alisson, pode usar esse método, porque eu sou um general. Eu tenho 4 filhos, você acha que eu vou estragar minha unha lavando louça? Mas não vou mesmo. Cada um lava o seu, desde pequenininho, terminou de comer, cada um lava o seu. E eu ainda falo assim, cada um lava o seu e olha para a pia o que Jesus tocar no coração. Então, Jesus toca bastante no coração deles e eu não preciso lavar a louça. É muito raro. Às vezes eu lavo, mas é muito raro. Um deles, principalmente, não deixa eu lavar. O que você está fazendo, mãe? Por que está lavando louça? Dá licença, eu à vontade. Ai, gente, então vamos ensinar os homens a lavar louça, a fazer comida, que dá tudo certo, né? O problema, sabe o que é, Fernanda? Que você que levantou essa polêmica, as pessoas têm aquela forma diferente de muitas vezes de educar menino e menina.
E aí tira o menino da cozinha, fala que cozinha. Ele não brinca de panelinha. Ele não brinca de assar uma coisa no forno, no fogãozinho. Porque se ele tiver um fogãozinho, meu Deus do céu, esse menino vai tá errado, esse menino não é menino. E tem uma série de preconceitos, né? E aí não deixa o menino participar das atividades domésticas. Fica como se todas as atividades domésticas fossem tarefa das meninas. Desde pequeno, vai crescendo com essa divisão de papéis. Então, quando a gente explica que todo mundo que mora na casa tem obrigação junto, pronto, as coisas ficam mais simples de encaminhar. Eu fiquei um mês fora, Tati, e aí eu cheguei aqui, meu marido, mas é tão mais fácil chamar uma faxineira. Eu falei, é assim, depois que todo mundo aprender a fazer de tudo, aí eu vou chamar a faxineira. Tá certo, tem que colocar todo mundo para fazer as coisas certinha. O que é que estão falando aqui? Minha tia fala que se o homem lavar a casa, a louça, sempre comprar coisa para a mulher que ele ama, no final do dia você tem uma mulher feliz do outro lado da cama. E isso é melhor do que louça e casa lavada. Não posso afirmar por falta de esposa, mas deve ser verdade. Quem que falou isso? Aposto que foi o Bernardo, mas eu vou subir aqui para ver. Acertei. Bernardo, você não tem jeito. Bom, além de solteirice, outro estilo de vida que a gente pode citar para os adultos jovens são os relacionamentos. Aqui no livro ainda está usando a palavra homossexual. A gente sabe que essa palavra ela está errada, mas é porque o livro tem uma edição antiga. A gente sabe que o certo, o correto é dizer relacionamento homoafetivo, tá bom? O que nós temos que falar sobre os adultos? Porque lá no adolescente a gente falou que talvez já tenha um adolescente que tem vontade de dizer para os pais sobre a sua orientação sexual, mas ele tem medo da reação dos pais, e às vezes alguns até com razão, que se disser, o pai pode brigar, bater, expulsar de casa, etc. Mas os adultos, eles já estão há muito tempo. A pesquisa sugere que já tem uns 40 anos que os adultos já estão assumindo a sua orientação sexual, e 60% dos homens homossexuais e 45% até 80% das mulheres homossexuais estão vivendo um relacionamento amoroso, estão em casal, né? E essa abertura cada vez maior está aumentando a aceitação por parte da sociedade. Alguns estados americanos já têm a licença para o casamento homossexual. E em muitos aspectos, os relacionamentos homossexuais, eles espelham, eles são idênticos aos relacionamentos heterossexuais. Então, se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, ou porque não convive com ninguém que é homoafetivo, ou porque nunca perguntou, nunca leu sobre o assunto, aqui no livro esclarece bastante a respeito disso, dizendo que os casais, tanto hétero como homossexuais, eles são muito parecidos. Tem problemas, tem brigas, tem ciúme, tem traição, tem felicidade, casamento, compartilhamento, companheirismo, todas as características, tanto positivas quanto negativas, que a gente encontra num tipo de casamento, encontra no outro também. Só que existem algumas diferenças, não são tão pontuais e gritantes, mas algumas pesquisas revelaram que existem algumas diferenças interessantes. Uma delas é que os casais homossexuais, eles têm mais propensão a exatamente isso que a gente conversou agora, a negociar tarefas domésticas. Não tem o macho alfa que não vai fazer nada. Eles dividem tarefa. Cada um faz alguma coisa. Outra característica interessante que já foi encontrada dentro desses relacionamentos é que eles, infelizmente, não, ainda não está na hora do infelizmente, é que eles tendem a ter mais estabilidade. Sabe por quê? Eles gostam mais de conversar, eles são mais livres para expressar as suas emoções.
Então, eles gostam. Já viu que mulher gosta de DR e homem não gosta de DR? Então, gente, num relacionamento homoafetivo, os dois não se importam com a DR. Existem alguns que não gostam. Eu já conversei com alguns que me disseram, não, eu não gosto de DR. Mas é muito mais comum sentar, conversar, esclarecer problemas, falar do que precisa melhorar. Esse tipo de conversa, de papo aberto a respeito de afeto e de emoção é mais comum entre os casais homossexuais. O infelizmente que eu ia falar é que talvez esses casais, eles tenham uma infelicidade, que é a falta de apoio social. Às vezes a família não apoia, porque não concorda. Às vezes a própria sociedade, né, em alguns casos ainda faz alguma discriminação. E por causa disso, a família, os lugares para frequentar não são todos que aceitam. Então, tem esse ponto negativo. Então, essas são as 3 diferenças que apontaram as pesquisas como fundamentais entre os casais hétero e os casais homo. E aí aqui fala sobre o casamento entre eles, né? Em quais países já foi legalizado? 7 países europeus, e aqui está citando todos eles, os 7 que já pode casar. No México, na Argentina, no Canadá e vários outros da Europa. Nos Estados Unidos, oi, quem me chama? Fernanda. Fala. Mas hoje o bissexual, ele é ascensão total, né? A Unicamp fez uma pesquisa, pegou os 50% dos adultos jovens, bem no comecinho mesmo, quase virando a ponte, se declaram bi. E isso dá uma minimizada nessa parte negativa, né? Sim, sem dúvida. É um ponto que a gente tem. Obrigada, Fernanda, que tem que ficar claro, realmente. E continuando a respeito do casamento, aqui no Brasil, nós não temos ainda a legalização do casamento, mas eu conheço vários casais que fazem um contrato de união estável no civil, né? E fazem um casamento no religioso. Inclusive, já assisti cerimônias de casamento de conhecidos no religioso. Então, existe essa aceitação em alguns lugares, em alguns países já é legalizado, em outros não. Agora, outro estilo de vida que a gente tem que falar é o concubinato. Eu falei na semana passada o que é concubinato, vocês lembram? Vocês sabem o que é isso? É o famoso morar junto. A pessoa mora junto, não casou, como dizem as pessoas, né? Não casei nem no papel e nem na igreja. É porque não casou nem no civil e nem no religioso. Não existiu uma cerimônia. Mas a pessoa já mora junto, já tem filhos, já compartilha de uma vida há muitos anos. Então, isso também deve ser levado em consideração como um estilo de vida que cada vez é mais comum entre os adultos. Geralmente as pessoas não se casam por quê? Por que ficam morando junto e não se casam? Tem vários motivos. A gente pode pensar que um é o comodismo, outro poderia ser, inclusive, uma questão financeira. Tanto é que quando existem esses casamentos comunitários, né, que de vez em quando são oferecidos, a gente percebe a quantidade de inscrição de pessoas, aquela fila de noiva que vai para casar no casamento comunitário. Por quê? Porque aí ou é mais barato, ou é grátis, é mais acessível. Porque é caro casar, gente. Inclusive, quando se casa só no civil, tem que dar entrada na papelada. E tem pessoas também, realmente, como a Fernanda colocou aqui, que acha que é mais fácil. É isso? Acha que só morar junto sem assumir um casamento é mais fácil? Sim. Mais fácil terminar, né? Se for ter que pôr fim, se não tem um papel assinado, tem a ilusão de que é mais fácil acabar o trem, né? Só que se tiver filho e se já tiver comprovação de muito tempo que tá junto, a briga vai para a justiça do mesmo jeito. É por isso que eu falei ilusão, né? Ilusão.
Com certeza, é ilusão. Então, os relacionamentos, algumas pesquisas também já sugeriram, e é engraçado isso, gente, que as pessoas ficam um tempão morando juntas, um tempão vivendo em concubinato, e quando casa, separa. Aí a gente pensa assim, ué, o defeito é o casamento. Não é, não. Em muitas situações é porque as pessoas talvez estão com relacionamento desgastado, vários problemas. Aí acha que uma bênção na igreja, né? Ou um papel assinado vai dar um boom no casamento, vai fazer com que o casamento seja melhor. Enfim, algumas ilusões também, como a Fernanda colocou. E aí existe mesmo esse tipo de situação, quando uma pessoa tá morando junto há muitos anos, tem filha, resolve casar, pá, separa. Ô, gente, é complicado, né? Isso não é muito simples de entender, não. E é muito comum também o concubinato após o divórcio. Algumas pessoas casaram, né? E aí se divorciaram. E aí quando encontram um novo parceiro, uma nova parceira, não quer se casar. Não quer ter esse compromisso, acha que fica complicado, talvez não teve uma boa experiência anterior, e aí acha mais fácil manter só no concubinato. Então, é comum, sim, uma segunda relação de morar junto, ao invés de se casar só por concubinato. É uma escolha de algumas pessoas. Bom, mas agora a gente vai falar de casamento. Casamento é uma instituição considerada a melhor forma de garantir a proteção e a criação dos filhos. O casamento, sem dúvida, dá muito mais segurança, não só para as crianças, mas também especialmente para a mulher. Ela tem certeza que aquilo ali foi um compromisso realizado, tem testemunhas, né, tanto na igreja quanto no cartório, tem testemunha. E o casamento permite muitas facilidades, permite uma divisão de trabalho, uma divisão de bens, tem mais compromisso, mais afetividade, mais cumplicidade. Inclusive, o relacionamento sexual, em alguns casos, melhora, principalmente para a mulher, por causa dessa questão do compromisso. Se ela estava insegura antes, pensando que ela era só mais uma na vida da pessoa, quando ela está realmente com alguém, com aliança no dedo, como diz a Fernanda, é uma ilusão também, mas algumas mulheres se sentem mais seguras quando elas se casam. E o que significa o casamento para os adultos jovens de hoje? Então, a gente sabe que menos pessoas estão escolhendo hoje se casar do que em relação a algumas épocas anteriores. Provavelmente por causa daquela questão que a gente conversou no início desse capítulo, lá atrás, na aula passada, sobre a teoria do Erikson a respeito do polo do isolamento, que muitos jovens hoje pensam um pouco mais na carreira, na autonomia, na autoidealização, né? Eu quero realizar os meus sonhos sozinho ou só meus, depois eu vou pensar nessa possibilidade. Porém, em alguns casos, o casamento acaba sendo um passo inevitável, né? Se você já está num relacionamento há muito tempo, começam as cobranças, uai, vocês viraram irmão? Vocês não vão casar mais não? O que é isso e tal? E aí, há uma cobrança, sim, por parte da sociedade em relação ao casamento. E, por várias razões, algumas pessoas entram no casamento, talvez, sem vontade própria, sem pensar direito, sem ponderar de verdade as possibilidades, tanto positivas quanto negativas. E aí, o que acontece durante o casamento? 30, 50 anos atrás, a maioria das pessoas se casavam mais cedo, antes dos 20 anos. E ligeiramente, as mulheres, elas viviam só com um cônjuge. A experiência era só de um casamento.
Mas, historicamente, a gente sabe que isso tem tido uma alteração e existem algumas culturas que ajudam a escolher o parceiro, porque vamos falar aqui, gente, quem que é o parceiro ideal? Será que existe o parceiro ideal? Deixa eu tirar o cavalinho da chuva das meninas aqui, porque as meninas são criadas com uma ideia muito Disney, né? De que tem que ficar na torre esperando o príncipe. Gente, desce da torre e vai viver. E luta com o dragão, que a gente que também tem que derrotar os dragões, as bruxas. A gente não pode ficar esperando o príncipe, não. Porque, inclusive, às vezes chega o príncipe e a gente confunde casa com o cavalo do príncipe. Então, dá errado, sabe? É uma ilusão. Eu estou fazendo brincadeira, eu estou fazendo sátira, mas essa questão de, vamos falar sério, essa questão de alma gêmea, essa questão de romantizada que por muito tempo existiu, a questão de, como é que fala? Minha cara metade. Gente, eu não quero ninguém pela metade. A gente tem que procurar uma pessoa inteira, uma pessoa pronta. Eu não tenho que completar ninguém, ninguém tem que me completar. É assim que a gente tem que pensar. Nós temos que ser seres humanos completos, saudáveis emocionalmente, e encontrar outra pessoa completa, saudável emocionalmente para se relacionar. Isso dá um relacionamento saudável. Agora, quem fica procurando um pedaço que falta, gente, isso é doentio. Esse pedaço não será encontrado em outra pessoa. É um problema nos seus relacionamentos anteriores, seja com pai, seja com mãe, seja com qualquer outra pessoa. Então, isso precisa talvez ser trabalhado em terapia antes de você se relacionar. Porque a pessoa que fica buscando uma forma de se completar num relacionamento, ela vai ficar muito desiludida. Mesmo se ela encontrar alguém e pensar que se completou, o primeiro defeito que ela vê nessa pessoa, ela vai ficar desiludida. Então, isso é muito sério. A Ana Lara mandou assistir Mulan, porque é uma princesa diferente, né? Formar uma noção de casamento Claybon. Da propaganda da margarina? Aquela... Gente, quem levanta maquiada, linda, do cabelo organizado, com um sorriso lindo e fala, bom dia! E põe a margarina na mesa. Gente, eu acordo séria, não conversa comigo, não me fala bom dia para quem, né? Então, eu sei que tem muita gente assim também. Então, realmente existe essa ilusão da propaganda de margarina, de que a família é feliz, que o casamento traz alegria. Sim, completa um relacionamento saudável, ele pode ser muito positivo. Inclusive, eu já li uma pesquisa sobre qualidade de vida e a primeira dica que se dá lá, né, são 30 dicas para qualidade de vida. Antes de falar de alimentação, de exercício físico, a primeira dica está lá, case-se. Aí a gente pensa assim, ui? Mas as pessoas casadas são mais saudáveis do que as pessoas que estão sozinhas, ou solteira, ou divorciada, ou viúva. Mas casadas em bons relacionamentos. Não é um casamento de aparência ou um casamento aos trancos e barrancos, não. Então, as pessoas casadas, inclusive vai falar sobre isso aqui no livro agora, sobre a satisfação conjugal. As pessoas casadas, vou ler, tendem a ser mais felizes do que as não casadas. É uma frase que está no nosso livro, baseado numa pesquisa. Então, as pessoas que se casam e permanecem casadas, principalmente as mulheres, elas ficam numa situação financeira melhor do que aquelas que passam por um divórcio. Realmente, gente, quando a gente passa por divórcio, por experiência própria, eu posso dizer para vocês, há uma queda na questão financeira, porque antes eram dois compartilhando duas rendas. Aí quando um sai, tem que ter um ajustamento, e isso acaba sendo complicado, com certeza. A respeito, outra vantagem do casamento. Não se sabe ao certo se o casamento traz felicidade, mas pode ser que a maior felicidade das pessoas casadas reflita essa tendência de pessoas felizes se casarem.
Então, é uma junção, né? É um ciclo. Não exatamente estão felizes porque são casadas, mas elas estavam felizes e se casaram e elas se mantêm felizes porque estão casadas. Então, os casamentos, de um modo geral, eles são positivamente afetados pela felicidade de estar um com o outro, principalmente quando o casal compartilha as tarefas. E essas tarefas são todas elas. Desde lavar uma louça, como a gente falou agora mesmo, até cuidar de uma criança, levantar de noite para cuidar do bebê chorando, lavar uma roupa, trocar uma fralda, levar a criança na escola. Todas as tarefas da família, elas devem ser compartilhadas pelo casal. Uma questão em relação à satisfação conjugal, que pode ser uma diferença no que o homem e a mulher espera do casamento. Então, talvez, o que o homem e a mulher espera do casamento, se isso não se concretizar, pode ser frustrante e isso pode refletir numa infelicidade conjugal. Então, é por isso que eu disse que as pessoas devem tentar ser completas. E é por isso que eu acredito que as pessoas estão se casando mais tarde hoje, tentando alcançar essa maturidade, né, gente? Eu acho isso muito importante. Casar antes dos 20 anos, não se tem maturidade suficiente para entrar num relacionamento, para constituir família, é muito difícil. E a atividade sexual depois do casamento? Vocês acham que aumenta, que diminui, que é melhor, que é pior? O que vocês acham? Os casos revelam que tem diminuído, né? Principalmente devido à falta de orientação, né? Que as pessoas não têm da família e nem por parte do segmento, às vezes religioso que está, né? Não se orienta e aí se torna uma frustração. É o caso de muitos, né? Se torna uma frustração. E também às vezes casa e aí, vamos supor, eles casam na expectativa. Ou casa não tem casa, por exemplo. Aí vão trabalhar para conseguir uma casa. E aí, como a mulher, ela cansa, né? E a mulher, o órgão sexual da mulher é a mente. O primeiro órgão sexual, né? A mente. O segundo é a pele. E aí, às vezes, o homem não tem nenhum conhecimento e aí a mulher não tem esse estímulo. Então, ela é prejudicada e aí ela não se doa, né? Porque ou também, talvez, na primeira noite ou nos primeiros dias, porque não é aquela lenda maravilhosa, porque eu tô falando que eu sou casada. Então, não é aquela lenda como se coloca, né? Ainda mais quando você não tem conhecimento. Eu tô falando do meu caso. Eu louvo a Deus eu não tive, ninguém me orientou, meus pais. Quando eu fui fazer meus exames pré-nupciais, minha mãe não foi comigo, então eu não tive nenhuma orientação. Então é muito complicado. Hoje eu louvo a Deus, né? Por buscar conhecimento na área, por Deus ter colocado pessoas para estar orientando. E essa é a visão que eu tenho. Realmente é um problema. E principalmente não só no âmbito religioso, mas no âmbito geral. No âmbito geral é um problema por grande falta de informação. Eu penso, né, professora? A grande falta de informação. Inclusive, ontem eu estava numa consulta e o médico disse isso para mim. Ele falou assim, Cleciane, esses dias chegou uma menina que linda. Eu pensei assim, gente, ela foi desenhada a pincel. Linda menina. Com 18 anos, havia casado, né, de uma igreja, ele não citou o nome, falta de ética, e disse que ela não tinha nenhum desejo sexual. E aí ele até falou para mim, ele falou assim, muitas mulheres chegam aqui e fala que é hormonal, que é hormonal, que é hormonal. E faz os exames tudo, não tem hormônio nenhum. Tudo é mental. Não, tem todos os hormônios, né? Só que não tem... Todos os hormônios, só não tem o hormônio da mente. Tem hormônio da mente? Não tem hormônio só não tem o hormônio da mente. E ele falando, né? Cleciane, deixa eu te interromper, porque o link vai terminar. Aí, quando a gente voltar, você conclui, tá bom? Tá bom.